Progresso, progresso, sempre escutei falar. O progresso vem do trabalho, então amanhã cedo eu vou trabalhar. Bora, queridagem! Bora, queridagem! Hoje vamos falar de trabalho. A gente vive num sistema capitalista, infelizmente. As pessoas, para sobreviver, vendem sua mão de obra, vendem aquilo que elas podem dar para o capital, via de regra, para empresas. É assim o capitalismo. Hoje eu queria falar um pouco do trabalho, mas a partir de 3 relatos, a partir de 3 causos, de 3 crônicas do nosso companheiro Eduardo Galeano. Foi um escritor uruguaio, rochedo, escreveu mais de 40 livros, e eu vou ler o livro dos abraços, 3 crônicas desse livro, que são chamadas A Vida Profissional. Vou começar com A Vida Profissional 1. Em fins de 1987, Héctor Abad Gomes denunciou que a vida de um homem não valia mais do que $8. Quando seu artigo foi publicado no jornal de Medellín, ele já tinha sido assassinado. Héctor Abad Gomes era o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Na Colômbia, é difícil morrer de doença. Como vós me quer o cadáver? O matador recebe a metade por conta. Carrega a pistola e faz o sinal da cruz. Pede a Deus que o ajude em seu trabalho. Depois, se a pontaria não falhar, recebe a outra metade e na igreja, de joelhos, agradece o favor divino. Em A Vida Profissional 2, a crônica continua falando sobre o ato de vender a nossa força de trabalho para o capital para que a gente possa sobreviver. A Vida Profissional 2 tem o mesmo nome, o mesmo sobrenome. Ocupam a mesma casa e calçam os mesmos sapatos. Dormem no mesmo travesseiro ao lado da mesma mulher. A cada manhã, o espelho lhes devolve a mesma cara, mas ele e ele não são a mesma pessoa. E eu? O que é que eu tenho a ver com isso? Diz ele, falando dele, enquanto sacode os ombros. Eu cumpro ordens, diz. Ou diz, sou pago para isso. Ou diz, se eu não fizer, outro faz. Que é como dizer, eu sou o outro. Frente ao ódio da vítima, o verdugo sente estupor e até uma certa sensação de injustiça. Afinal, ele é um funcionário, um simples funcionário que cumpre seu horário e suas tarefas. Terminada a jornada extenuante de trabalho, o torturador lava as mãos. Ahmadou Gerhab, que lutou pela independência da Argélia, me contou. Ahmadou foi torturado por um oficial francês durante vários meses. E a cada dia, às 6 em ponto da tarde, o torturador secava o suor da fronte, desligava a tomada da máquina de dar choques e se sentava ao lado do torturado. E falava da sua mulher insuportável e do filho recém-nascido que não deixara grudar o olho a noite inteira. E falava contra Oran, essa cidade de merda, e contra o filho da puta do coronel que... Ahmadou, ensanguentado, tremendo de dor, ardendo em febre, não dizia nada. Em A Vida Profissional 3. Os banqueiros da grande bancaria do mundo que praticam o terrorismo do dinheiro podem mais do que os reis e os marechais, e mais do que o próprio Papa de Roma. Eles jamais sujam as mãos, não matam ninguém, se limitam a aplaudir o espetáculo. Seus funcionários, os tecnocratas internacionais, mandam em nossos países. Eles não são presidentes nem ministros, nem foram eleitos em nenhuma eleição, mas decidem o nível dos salários e do gasto público, os investimentos e desinvestimentos, os preços, os impostos, os juros, os subsídios, a hora do nascer do sol e a frequência das chuvas. Não cuidam em troca dos cárceres nem das câmaras de tormento, nem dos campos de concentração, nem dos centros de extermínio, embora nesses lugares ocorrem as inevitáveis consequências dos seus atos. Os tecnocratas reivindicam o privilégio da irresponsabilidade. Somos neutros, dizem. Esse livro foi escrito pela primeira vez em 1940, começozinho da Segunda Guerra Mundial. Mas essas crônicas, elas estão super atuais, né? No capitalismo, a gente vende, naturalmente, a nossa força de trabalho em troca de dinheiro. Só que quando a gente vende o nosso esforço, muitas vezes a gente se afasta da responsabilidade daquilo que a gente faz. Ah,
Eu só estou fazendo o meu trabalho. Se eu não fizer, outro faz. Eu preciso desse emprego. Estou falando aqui de uma camada da sociedade que tem o privilégio de escolher onde trabalhar. Muitas vezes as pessoas não têm esse privilégio. Então imagina uma instituição que tem a única responsabilidade que é de dar lucro, ou seja, gerar cada vez mais dinheiro, não quer necessariamente dizer gerar riqueza, gerar dinheiro, gerar grana, sem necessariamente se importar com as pessoas e que não tem um comando, não é de uma pessoa, não é de uma família, não é de um grupo pequeno de sócios que você possa identificar. São empresas de capital, muitas vezes anônimo. O fazer apenas o seu trabalho dessas pessoas que controlam essas corporações é ganhar mais dinheiro, é fazer com que cada vez mais, com menos recursos investidos, essa empresa, essa corporação gere mais lucros e mais dividendos para distribuir para os seus acionistas anônimos espalhados pelo mundo, anônimos e anônimas espalhadas pelo mundo. Isso faz com que se desumanize a pessoa. Isso faz com que o seu trabalho seja visto apenas como um recurso e não como uma atividade humana feita por uma pessoa humana que tem sonhos, que tem desejos, que tem solidariedade, que tem empatia com as pessoas. Se eu sou um advogado ou uma advogada, eu preciso levar a humanidade em conta na hora de aceitar um trampo. Se eu sou um jornalista, se eu sou uma pessoa publicitária, se eu sou uma médica, eu preciso levar em conta o juramento de Hipócrates. Hipócrates. Como é o nome do cara? Hipócrates. E não o juramento dos hipócritas, que são muitas vezes os que controlam o sistema de saúde. A gente acompanhou um caso muito interessante que envolveu a Petrobras. A Petrobras, que está no capital internacional, e tem se dado a obrigação de remunerar cada vez mais esses sócios e sócias, que não são sócios e sócias, são acionistas, em detrimento da política energética do nosso país. Para esse mundo que a gente quer construir, a gente tem que intervir no Estado, sim. Mas a gente precisa pensar um pouco nas nossas relações humanas. Você privilegiado, você privilegiada, vamos pensar um pouquinho antes de aceitar um job? Vamos pensar 3 vezes antes de fazer um internamento no hospital que a gente esteja trabalhando? Vamos pensar 5 vezes antes de fazer uma propaganda, por exemplo, em que o cliente demanda que não haja pessoas negras? Já vi isso acontecer. Antes de escrever um roteiro, que o cliente demanda uma piadinha com pessoas homossexuais? Vamos pensar 15 vezes antes de escrever uma matéria para agradar o anunciante que, por acaso, quer construir prédios gigantescos numa zona da cidade em que prédios não podem ser construídos. Beleza, queridagem? Vamos ler o livro dos abraços, vamos ler Eduardo Galeano. Até a semana que vem, com muito amor. Vamos fazer o Bora Queridagem chegar em todo canto. Vamos tocar sinetinha, vamos inscrever, vamos assinar, vamos curtir, vamos espalhar. Gostou, manda para os amigos. Não gostou, manda para os inimigos. Fala assim, ó, que coisa horrível que esse cara está falando, não acredito, que absurdo. Tá certo? Vamos dialogar, porque com o diálogo a gente cresce. É quando você me dá uma ideia e eu te dou uma ideia, a gente fica com 2 ideias, cada um. Não é isso? Tamo junto, um beijo, aí, até a semana que vem.